Irmãos, nós estamos em Romanos capítulo 14, então abra sua Bíblia em Romanos 14, nós já olhamos um pouquinho ali para Romanos com o presbítero Carlos há algumas semanas, vamos olhar neste domingo, lá no final do mês, vamos olhar ainda para o capítulo 14, e o tema ele vai girar em torno da mesma temática mesmo, mas isso não deve nos desanimar, isso deve nos deixar atentos a seguinte questão: qual é a intenção do Senhor nos fazer olhar para um tema um mês inteiro? Será que Ele tem algo para ministrar ao nosso coração dentro dessa temática? Não tenha dúvida, Ele tem. O capítulo 14, ele traz uma nova ênfase dentro do que Paulo ele já vem tratando desde o capítulo 12. Ali no capítulo 12 a gente viu que teve uma virada, de perspectiva. Paulo ele nos convocou no capítulo 12 a sermos um sacrifício vivo e santo, e ele faz isso, os irmãos devem lembrar, tendo como base o Evangelho, ele apela às misericórdias de Deus, e depois ele também faz este apelo com base na esperança escatológica do retorno de Cristo. Essas são as duas bases que Paulo apresenta para que eu e você sejamos um sacrifício vivo e santo. As misericórdias, o Evangelho e essa esperança futura do retorno do nosso Senhor Jesus. Paulo, ele nos convoca com base nessas duas realidades espirituais a um viver santo, que toca todos os nossos relacionamentos. Tanto com os crentes, os nossos irmãos em Cristo, tanto com os incrédulos. Inclusive no capítulo 13 ele vai falar sobre a maneira como nós devemos lidar com as autoridades governamentais. Então Paulo ele vem tecendo, desde o capítulo 12, a maneira como eu e você devemos nos relacionar, tendo em vista o Evangelho e tendo em vista a esperança do retorno de Cristo. E Paulo termina o capítulo 13 nos alertando sobre a importância de nós vivermos de forma digna. Hoje pela manhã, nós vimos com o André um devocional ali em Filipenses. Eu até mandei um link lá para você que não estava pela manhã, onde nós fomos lembrados sobre a importância de vivermos de um modo digno do Evangelho. Se você não viu esse devocional, veja, está lá no link no grupo Informativos ou no nosso canal no YouTube. Então, ali, Paulo, ele termina no capítulo 13, nos convocando, nos alertando para viver de forma digna. E se você colocar o seu olho ali, no finalzinho do capítulo 13, versos 13 e 14, você vai ver. Não com orgias, não com bebedices, não em imoralidade sexual, não em contendas, não em ciúmes. E aí ele nos convoca a nos revestirmos de Cristo. E existe essa convocação para que o cristão não se amolde a esse mundo, para que o cristão então se revista de Cristo. E agora aqui no capítulo 14, o apóstolo, ele se volta mais uma vez para o trato em relação aos nossos irmãos, não mais para com os incrédulos ou com as autoridades governamentais, mas no capítulo 14 ele retorna ao relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, ao relacionamento, portanto, no contexto da igreja, que deve ter como pressuposto, como que tem que ser esse nosso relacionamento? O pressuposto é que nós devemos nos revestirmos de Cristo, que é o Senhor de todo aquele que crê, é o Senhor de todos nós. Como vocês já viram com o presbítero Carlos, e cabe a mim relembrar, a igreja de Roma, ela era constituída de irmãos gentios e judeus, pessoas que não tinham ali a tradição judaica. E cada um destes grupos, oriundo então de grupos distintos, tinham tradições distintas. E isso acabava por trazer algumas disputas dentro da igreja. Então não é de hoje, disputa dentro da igreja não é coisa nova. O apóstolo Paulo, lá no berço da igreja, ele já está tendo que lidar com estas questões, enviando carta, exortando as igrejas a que se revistam de Cristo e que andem em unidade. Então, Paulo, sabendo desta realidade,
ele instrui a igreja sobre como que eles deveriam olhar para aquele que tinha uma opinião diferente no que se refere a questões secundárias. Então, isso é importante aqui de dizer, porque Paulo, ele não está dizendo em momento algum que o cristão, ele tem algum tipo de licença para não tratar de assuntos centrais ao evangelho. Eu e você não temos licença para deixar de lado heresias, seja do púlpito, seja no contexto que for. Não é isso que Paulo está tratando aqui no texto. Paulo, ele está apontando para o modo como devemos tratar de assuntos periféricos, de assuntos tidos como secundários. Então, vamos ler o texto antes da gente continuar? Romanos 14, 4 a 12, diz assim a palavra de Deus: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo escreve essa porção, como eu estava dizendo, não para deixar claro que no que se refere a questões secundárias, nós deveríamos, ou a igreja ali, ela deveria se revestir de Cristo e de humildade e de bom trato para com o irmão. O que nós não podemos entender com base neste texto é que Paulo estaria dando uma licença para que eu e você, diante de questões que não podemos abrir mão, a gente se cale e fique quieto para não querer se incomodar com ninguém. O cristão, ele tem o dever de se posicionar biblicamente diante das questões que são inegociáveis. E ponto final. Então, ao ler esse texto, ao meditar nesse texto, nós não podemos perder de vista que há diferenças, entre aspas, há diferenças que exigem confrontação e disciplina. Não é uma questão só de opinião. Quanto a essas, o próprio Paulo, ele agiu de forma firme e consistente na maneira como ele ensinava as igrejas. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Aqui está um exemplo da postura do apóstolo Paulo em não deixar passar aquilo que não é secundário. Só estou ilustrando aqui para que a gente não faça uma leitura errada deste texto de hoje. 1 Coríntios 5 nos serve de exemplo. Diz assim: 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1. Geralmente, até o 5, 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai.
E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui temos um exemplo de que diante de algo inegociável, Paulo não está dizendo, opa, fica quieto aí, porque cada um, né, quem sou eu para julgar, nós não podemos mexer nessas questões, né, afinal de contas, olha aqui o que Paulo disse, Paulo não está dizendo para nós que nós devemos, né, respeitar, amar, não, diante de coisas inegociáveis, Paulo mandou por escrito, quase que dizendo, vocês estão doidos, porque nem os incrédulos estão aceitando esse tipo de conduta, e vocês estão aceitando essa conduta na igreja? De maneira nenhuma. Eu já sentencio e convoco toda a igreja a entregar esse cidadão que está dormindo com a madrasta para Satanás, para que, quem sabe, esse camarada venha cair em si. Então aqui é apenas um exemplo para dizer que naquilo que é inegociável, e aí nós temos sim os princípios que tangem o evangelho, e nenhuma heresia pode ficar na nossa frente sem que a gente se manifeste, mas também as questões de ordem moral, que ferem, né, ou trazem inconstância ou incoerência com quem somos em Cristo. Então fica claro aqui em Romanos, no nosso texto de hoje, que Paulo ele não está orientando a igreja a uma postura de não confrontação do pecado. Naquilo que é essencial, Deus requer do seu povo unidade completa de pensamento. E esse tipo de unidade é aquela que se expressa como? À medida em que todos se submetem ao que está estabelecido na palavra. Essa unidade Deus requer de nós, diante do que é inegociável. Quando nós nos exortamos mutuamente, tendo como base a palavra, Deus requer de nós, ainda que a gente não compreenda, submissão à santa palavra, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Então, quando Deus estabelece algo na palavra, quando ele diz que algo não é proibido, é proibido. Isso não é uma questão secundária. E aí, nesse sentido, independente do que você sente ou pensa, nós devemos andar em unidade de pensamento, deixando de lado o que eu penso e me submetendo ao que Deus diz, ao que Deus afirma. Então, esse tipo de unidade é o que Deus requer de nós. Ou seja, quanto ao que Deus determinou em sua palavra, a igreja precisa ser aquela que não negocia. Ela precisa agir de forma íntegra, na dependência do Espírito Santo, ainda que não compreendida por esse mundo de trevas, ainda que não compreendida por aqueles que se movem guiados pela carne e não pelo Espírito de Deus. Mas se é assim, então, a que Paulo está se referindo aqui nesse texto? Então, existe o que é essencial e inegociável, e aí não importa a sua opinião, e nem a minha. E existe o que nós podemos chamar de áreas cinzentas. E nós vamos olhar para isso novamente. Na esfera pessoal, nós poderíamos citar, por exemplo, as divergências de pensamento, de opinião sobre o uso do álcool, por exemplo. Beber ou não beber? Eis a questão. Alguns entendem que beber é pecado. Outros entendem que não. Tatuagem, em alguns contextos denominacionais, brincos, danças, cinema, estilo musical, rock, samba, rap, forró, tantas coisas. Se nós pensarmos em dias, né, entre aspas aqui, participar ou não participar de uma festa junina, entrar ou não entrar na dinâmica de ovos de Páscoa, Papai Noel, árvore de Natal, e no dia a dia da igreja, usar ou não usar bermuda,
Uma música contemporânea ao hino, qual que vai ser a ênfase? Vinho na ceia, ou é o suco de uva? O batismo, como é que se dá? Como é que não se dá? Como que tem que ser feito? Criança batiza, criança não batiza. De fato, há áreas cinzentas em diferentes contextos. Então, diferenças são inevitáveis na família de Deus, que vai além dessas quatro paredes, os irmãos sabem muito bem. E Paulo, ele está tratando com a igreja de Roma, então, sobre essas questões secundárias, sobre o modo como os irmãos deveriam tratar uns aos outros em relação a estas questões. E no contexto da igreja aqui de Roma, com membros de origem judaica e outros não, as questões secundárias que estavam virando um problema para a igreja ali, elas se referiam a comer ou não comer carne, a guarda de dias especiais, e como nós vamos ver no verso 21, ao uso do vinho. No verso 21, Paulo faz uma menção nesse mesmo capítulo aqui. Então Paulo, ele caminha na direção de que as diferenças da família de Deus, elas devem ser motivos de amor e não de rancor. E aí requer sabedoria para lidar com essas questões. Então, basicamente, o que já foi expresso por alguns no passado, em coisas essenciais, unidade, mas nas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, caridade, amor, em tudo isso, amor. E é nesse contexto, então, Paulo, ele faz referência ao que não é essencial, e aí o apóstolo faz um apelo para que os cristãos não se coloquem como juízes sobre a vida dos seus irmãos. E eu acredito que aqui está o ponto principal do que Deus deseja que a gente medite em todo esse mês de abril. Não nos colocarmos como juízes sobre a vida dos nossos irmãos. Paulo, ele aponta para o modo como nós devemos agir e reagir em relação aos nossos irmãos diante do que é secundário. E o primeiro ponto, que já foi visto com o presbítero Carlos, o cristão, ele não deve julgar o seu irmão, porque o Senhor já o acolheu. No verso 3 fala disso. No contexto da igreja de Roma, Paulo, ele exorta tanto os chamados fracos, como os chamados fortes. Há dois tipos aqui na igreja, né? Uns ele chama de fracos, outros ele chama de fortes. E Paulo está exortando estes dois grupos aqui na igreja. Não é só um ou outro. Eles divergiam sobre o que eles podiam ou não fazer por estarem na fé. Já que estamos em Cristo, então nós podemos fazer isso. E aí outros pensavam, já que estamos em Cristo, nós não podemos fazer isso. E aí eles estavam nessa disputa. E Paulo está aparando as arestas nesse sentido. Os fracos no texto que nós lemos, eles são exortados a não julgar os irmãos, e os fortes são exortados a não desprezar os irmãos. Note que tem uma diferença. Uns são exortados a não julgar, outros são exortados a não desprezar. Parece que cada um desses grupos tem uma tendência maior a pecar, a um pecado ou outro aqui. Tanto então os chamados fracos, como os chamados fortes, no entanto, a gente precisa ressaltar, são tidos como salvos aqui. Tanto os fracos como os fortes é todo mundo salvo, é todo mundo igreja, são todos cristãos, mas alguns deles estavam com dificuldades quanto a alguns assuntos, e isso estava prejudicando a igreja. Alguns caindo no pecado do julgamento e outros no pecado do desprezo. É isso que estava acontecendo aqui na igreja de Roma. E Paulo está exortando a igreja contra essas posturas pecaminosas, o julgar e o desprezar. Mas note que ele parte do princípio de que na igreja haverá crentes fracos. Na igreja haverá crentes fracos e crentes fortes. E de fato, o próprio processo de santificação, o processo da maturidade cristã nos indica que essa será uma realidade mesmo na vida da igreja. Aquele que se converteu ontem, ele está num processo de santificação, de maturidade espiritual, que não se compara com aquele que já tem 30 anos de fé e de crescimento espiritual.
Nós não podemos esperar a mesma atitude daquele que se converteu ontem, daquele que está há 30 anos na fé. O que é triste é quando nos deparamos com alguém que está com 30 anos de fé, ainda agindo de forma imatura, especialmente sobre aquilo que é inegociável, sobre aquilo que não é a minha opinião, é aquilo que está estabelecido pela palavra. Aí realmente carecemos de orar e clamar ao Senhor por misericórdia e pela intervenção dEle. Então, é uma realidade em todas as igrejas, crentes fortes e crentes fracos. Vamos ter que lidar com isso até que Jesus volte e Ele seja tudo em todos, e aí então estaremos plenos ali, aprendendo mais dEle por toda a eternidade, mas já sem o pecado nos atazanando a vida. Existem muitos fatores que causam essa distinção, essa questão de fraco e forte. Alguns desses fatores envolvem até mesmo as oportunidades que nós tivemos. Se nós não fomos devidamente discipulados na nossa caminhada cristã, por exemplo, é muito provável que em muitos assuntos ainda nós sejamos como meninos. Mas de qualquer forma, Paulo ele parte do princípio de que a igreja ela é composta por crentes fracos e fortes, maduros e imaturos. A questão é como que nós devemos lidar de forma bíblica nesta interação visando a glória de Deus. Então a questão central é que diante do que é secundário, eu e você nós devemos nos revestir de Cristo, buscando ser mais cautelosos, visando ganhar o irmão, tendo em mente que o corpo de Cristo é bastante diversificado. É claro que Deus deseja o aperfeiçoamento de todos os santos. Não é para nós estarmos acomodados, existem os fracos, né, coisa boa, então vai empurrando com a barriga mesmo. Não, claro que Deus deseja o aperfeiçoamento de todos os santos. Inclusive, não é para isso que Ele separa pastores e mestres, para que eles sejam de fato um instrumento de edificação, para que todos sejam aperfeiçoados, para que todos então cresçam. Deus levanta mestres, levanta homens sábios como um instrumento de edificação. E aí aquele que está fraco vai sendo alimentado, não só com leitinho, embora Paulo em alguns momentos ele teve que dizer, queria eu dar boa comida para vocês, mas ainda vou ter que dar leitinho, porque vocês não se deixaram ser moldados, não se deixaram crescer, endureceram o coração diante da repreensão bíblica, então vou ter que dar leitinho para vocês. É claro que Deus quer que a gente se sente para comer um bom churrasco, e não passe uma vida inteira só no leitinho. Deus deseja que o fraco se torne forte, mas todos nós devemos ter em mente que, no que se refere às questões secundárias, nós devemos ser sempre um instrumento de pacificação e de amor dentro da igreja. Ou seja, nestas questões, nós não nos colocamos como juízes sobre a vida dos nossos irmãos. É claro, em nenhum momento nós nos colocamos como juízes. A gente corre um risco aqui que eu vou tentar esclarecer, enfatizar, mesmo que repetindo, de banalizar, e transformar tudo como algo secundário. Então, só para ressaltar mais uma vez, aquilo que Deus expressamente colocou na palavra com clareza para nós não é secundário. Ponto. Esse talvez seja o nosso termômetro aí. Aquilo que está expresso por princípios ou por mandamento, certamente não são questões secundárias. São questões pelas quais eu e você, por sermos filhos de Deus, devemos zelar, devemos lutar, para que o nome de Deus seja glorificado e a palavra de Deus não seja desprezada. Então, o cristão não deve julgar o seu irmão, por quê? Porque o Senhor já o acolheu. Não é o que está ali no versículo 3. O Senhor já o acolheu. Olha ali, porque Deus o acolheu. Somos todos salvos. Nós devemos abandonar, sim, a tentação de julgar ou desprezar aqueles na família que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós. Mas mais do que isso, nós devemos lembrar que nem todos tiveram as mesmas oportunidades que nós. Alguns não foram mesmo instruídos. E aí nós devemos ser pacientes. Não espere que todos estejam
no mesmo ponto em que você está. É difícil para nós isso. É difícil. É como quando nós estamos educando os nossos filhos. Eles estão sendo forjados pouco a pouco. Talvez há casais aqui, porque a educação de filhos é algo complexo, é algo difícil. Talvez tenha aqui muitas coisas que estão na área cinzenta no que se refere à criação de filhos. E aí, aos pais aqui, peguem o que Deus está falando aqui por meio da palavra e saiam daqui dispostos a perseverarem nessas áreas cinzentas. Mas há outras que não são tão cinzentas, são estabelecidas pelo Senhor. Mas nós não podemos esperar que uma criança de 2 anos tenha a mesma postura que você, que já tem os seus 30, seus 40 anos, como pai dela. Se você não fizer uma distinção sobre a condição atual dessa criança em relação à sua, você acabará sendo injusto com essa criança, fazendo cobranças que ela ainda não está preparada, ou porque não foi instruída, ou por várias outras questões. E o mesmo ocorre em relação aos irmãos fracos na fé, aos irmãos imaturos. Nós devemos nos revestir de paciência, para andar a segunda milha com aquele que ainda é débil em questões secundárias. Especialmente porque o Senhor, como vimos no versículo 3, o acolheu, o Senhor o resgatou e está fazendo uma obra na vida desse irmão que quando a gente olha e muitas vezes, misericórdia, e já despreza. Esse aí não consegue juntar o B com A para fazer bar, e já despreza. Paulo está repreendendo aqui, nós não podemos fazer isso. Ele é corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita neste irmão, e aí nós temos que nos revestir de paciência. Para isso nos revestimos de Cristo, com amor e paciência para com esse irmão, sabendo que o Senhor é o justo juiz sobre a vida de cada um. Em outras palavras, Paulo está colocando a questão: se Deus recebeu, se Deus acolheu alguém, quem é você para rejeitar essa pessoa? Por mais difícil que ela possa parecer aos seus olhos, quem é você? Quem sou eu? O outro ponto, então, primeiro, não devemos julgar porque o Senhor acolheu. O outro ponto, pelo qual o cristão não deve julgar o seu irmão, é justamente porque esse irmão, ele é responsável, ou ele irá prestar contas somente ao seu Senhor. E aí no versículo 4, ele pergunta, quem és tu que julgas o servo alheio? Nesse versículo aqui, no versículo 4, Paulo traz uma ilustração em relação à postura de alguém sobre um servo alheio, para ilustrar uma verdade maior. Ele pergunta, quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, Paulo ele lembra aos seus leitores aqui, que ninguém, senão o próprio dono ou o próprio chefe, tem autoridade para falar alguma coisa em relação à postura de um criado. Então imagina aqui que eu vou visitar você tem uma diarista, e ela está limpando a sua casa durante a visita, e de repente eu me levanto e comento, não, aí você tem que arrastar o sofá, e você tem que limpar atrás do sofá. Eu não tenho autoridade sobre aquele empregado que está sobre a sua casa, e eu não tenho como dizer, você está fazendo errado. E aí Paulo faz essa pergunta aqui, quem és tu que julgas o servo alheio? E ele está apontando para essa dinâmica entre um servo e o seu senhor, para ilustrar algo maior. Ele está querendo dizer então que ninguém sai dando ordens ou questionando o que um empregado de uma outra pessoa faz ou deixa de fazer, especialmente se o chefe estiver ali presente, Então, eu não vou pegar o teu filho, só um pouquinho então, estou lá na casa de vocês, só um pouquinho que eu vou pegar a varinha ali e vou disciplinar o filho de vocês aqui. Eu não tenho essa autoridade, eu não vou fazer isso. Eu não sou o pai aqui. Então ninguém faz isso. Paulo está usando essa ilustração então. Quem és tu que julgas o servo alheio, para apontar para algo maior? E o que é algo maior aqui? Paulo alerta os irmãos sobre o fato de que o Senhor, Ele é o único que tem autoridade para julgar aqueles que lhe pertencem. E que cada um, no fim das contas, deve satisfação exclusivamente ao seu Senhor. No caso, o próprio Deus. Então é como se
os fracos e fortes aqui, né? Um deles fosse esse servo, e aí Paulo está dizendo, olha, o único que tem autoridade para julgar ou para questionar o que está fazendo ou deixa de fazer é o Senhor deles. Você não pode se colocar como juiz. Então ele faz esse alerta aqui. Não que nós não devamos lidar com o pecado, mais uma vez, tratar biblicamente em amor. Mas aqui Paulo afirma que o cristão, ele não se coloca como juiz, ele não julga, ele não despreza, ou seja, é possível tomar decisões opostas em áreas cinzentas para a glória de Deus, no nosso contexto, até mesmo às vezes familiar, de entendimento, mas de igreja especialmente. Não é porque alguém entende diferente sobre uma área cinzenta, que ele deixa de ser menos crente do que você. E talvez essa seja uma questão bastante difícil para nós, porque nós muitas vezes fomos educados com uma lógica de costumes religiosos que Deus não nos pede. E ao vermos alguém quebrando esse costume religioso diante dos nossos olhos, nós julgamos o irmão como menos crente, como menos temente a Deus. No verso 5, Paulo ele acrescenta a questão aqui dos dias sagrados. Ele fala, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Bom, pensamentos distintos em questões secundárias. Faça para a glória de Deus, faça para o Senhor. E aí no versículo 6, ele afirma, quem distingue entre dia e dia, como um dia mais sagrado que o outro, para o Senhor o faz. E aí ele volta para a questão da comida, né? Quem come ou deixa de comer, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. E aqui então ele está dizendo, todas as decisões são tomadas diante do Senhor. E cada um de nós, com relação a, inclusive a essas questões cinzentas, prestará contas ao seu Senhor. Não pense você que as decisões tomadas por nós, diante dessas questões secundárias, nós não prestaremos contas delas diante do Senhor. Até mesmo delas nós prestaremos sim contas. Então, diante das questões cinzentas, você deve agir em conformidade com a sua convicção de fé, sem se achar superior aos demais, sem achar que é melhor do que o outro porque você não faz determinada coisa, ou porque você faz, ou porque você aceita tomar um cálice de vinho, ou você não aceita. Ninguém se torna melhor ou mais crente do que o outro pela decisão que resolve aqui entre beber o cálice ou não beber, neste exemplo que eu julgo mais polêmico na esfera cristã, muitas vezes. Todas as decisões devem ser tomadas diante do Senhor, é o que ele afirma aqui. Então, deve agir em conformidade com a sua convicção de fé. Se você faz algo pensando que está pecando, ainda que aquilo não seja pecado de fato, então aí você se torna culpado de fato, porque é questão de consciência. Então, aquilo não era pecado, mas você está agindo, está achando que é pecado, aí aquilo se tornou, você feriu a sua consciência, porque você foi capaz de fazer algo suspeitando que era pecado, e é disso que se trata, no fim das contas. Então, diante disso, não se ache superior aos demais, não se ache melhor do que o outro. E aqui em Romanos, uns se achavam mais puros por não comer, por guardar um dia sagrado, outros se achavam mais entendidos por comer, por julgar todos os dias iguais. E aí a confusão estava pronta. Era um falando mal do outro, era um desprezando o outro. Em Tiago 4, 11 e 12, e talvez eu e você, a gente não está nessa disputa de quem come, quem não come, quem guarda dia, quem não guarda dia, mas o julgar e o desprezar presente nos nossos relacionamentos. E nós precisamos nos arrepender desse tipo de postura. Tiago 4, 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei,
mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Há uma lógica aqui nessa exortação de Tiago. Eu falo mal do meu irmão. Quem fala mal do irmão é seu juiz. O único juiz do mundo é Deus. Logo, se eu falo mal do meu irmão, eu devo ser Deus. Falar mal do seu irmão é se colocar como juiz sobre a vida dele. É você tentando tomar o lugar de Deus. Essa postura é muito grave, porque tomamos o lugar de Deus sobre a vida do outro. Os salvos em Cristo foram comprados por um alto preço e se tornaram propriedade exclusiva de Jesus. Jesus morreu para ser o Senhor de todos. Ele é o Senhor. Quem é você para julgar o servo alheio? Ele é o Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Ele é o único Senhor. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu outro aí, por que desprezas o teu irmão? Veja os dois grupos sendo confrontados aqui, os fortes e os fracos. Assim, o cristão não deve julgar o seu irmão, porque Jesus é o Senhor, é o dono, e é o único que tem esse direito. E Ele de fato o fará. Um dia, até mesmo as questões cinzentas, elas ficarão plenamente esclarecidas diante do Senhor. Então nós somos exortados, irmãos, abra os ouvidos, pare de julgar o seu irmão, pare de criticá-lo, pare de falar mal e fofocar, pare de avaliar tudo que o outro faz e fala e sair correndo para os outros, simplesmente pare. Ou você estará se colocando como juiz e como Deus, usurpando o lugar de Deus. Isso é grave. Então o cristão não deve julgar o seu irmão porque o Senhor já o acolheu. E o cristão não deve julgar o seu irmão porque Jesus, Deus, é o Senhor, é o único dono. E por fim, versos 10 e 12, o cristão não deve julgar o seu irmão porque todos serão julgados individualmente por Jesus. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A certeza de que um dia todos nós estaremos diante de Cristo, isso deve nos levar, irmãos, a uma postura de cautela, antes de abrir a boca contra um irmão em Cristo. Paulo, ele aponta aqui para esse momento diante de Cristo, com o objetivo de deixar claro para a igreja romana: você aí, que julga o seu irmão, não sabe que também terá de comparecer diante do tribunal daquele que está acima do nosso julgamento? Você não sabe que um dia você estará diante do Rei dos Reis, do grande juiz? Você aí que julga seu irmão? Então, no fim, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Versículo 10, a parte B aí do versículo 10. E cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, versículo 12. Agora, qual que é a diferença? Aqui não se trata do julgamento diante do grande trono branco. Há divergências e diferenças de opiniões, que eu diria assim, das áreas cinzentas. Nós podemos divergir escatologicamente e continuarmos firmes como irmãos em Cristo, dentro do propósito que Ele nos chamou. Mas eu entendo que aqui não se trata do julgamento diante do grande trono branco, porque os cristãos não estarão diante deste tribunal. Um tribunal diante do trono branco que é reservado apenas para os incrédulos no fim do milênio.
Aqui é uma referência ao que deve ocorrer com os filhos de Deus. Esses não precisam, presta atenção, temer o julgamento em virtude dos méritos de Cristo na cruz. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas nem por isso, eu e você, nós vamos deixar de termos as nossas obras julgadas, discernidas diante de Cristo, o que se dará logo após o arrebatamento. Aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles não enfrentarão nenhuma condenação. Jesus pagou tudo, mas para os que não creram, a condenação, ela é certa, é julgamento, é lago de fogo. Com relação às obras, as nossas obras, irmãos, nada passa em branco diante de Deus. Ele é cheio de graça e de misericórdia, mas Ele vê todas as coisas. Tanto cristãos quanto descrentes deverão prestar contas. Para os não cristãos, haverá um julgamento conforme as obras feitas e o seu grau ali de perversidade, e isso se dará diante do trono branco. Em Apocalipse 20, 12 a 13, nós lemos assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O incrédulo se deparará com julgamento diante das suas obras. Mas para os cristãos, haverá como que uma prestação de contas sobre o modo como ele viveu, sobre como ele agiu em relação à glória de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais uma vez, capítulo 3, versos 10 a 15. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia entre maiúsculo aqui, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, em qual seja a obra de cada um. O próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. No fim, essa prestação de contas se dará tendo como base a fidelidade de Cristo, e não a nossa capacidade, não os nossos méritos. Para o cristão, essa prestação de contas, o foco é o louvor, o galardão que cada um receberá, e não a vergonha ou o castigo. Mas haverá uma prestação de contas. Depois dessa prestação de contas, que se dará de forma individual, a única coisa que sobreviverá, então, terá sido o que fizemos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como cristãos, podemos viver uma vida fazendo muitas coisas aparentemente boas, mas visando a nossa honra, a nossa glória, isso é como palha. Na nossa prestação de contas, só restará aquilo que foi feito para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E aí então cada um de nós não será condenado, mas será presenteado, receberá um presente. O cristão em Cristo Jesus, ele não responderá pelo seu pecado diante do tribunal de Cristo. Muito menos será exposto publicamente, diante de todos, como os filmes às vezes expressam, Agora Nádia, aí aperta o telão, vamos ver a vida da Nádia, não.
não haverá essa exposição de vergonha. Imagina se fosse assim, que vergonha eu e você passaríamos quando Deus revelasse ali diante de todos as nossas intenções, as nossas motivações. Ufa, ainda bem que não haverá esse tipo de coisa, mas haverá sim uma prestação de contas e presentes, galardão sendo distribuído ou retido. Então, há aqui um chamado claro à responsabilidade, porque se por um lado há liberdade nas questões secundárias, por outro, há também um chamado claro a uma responsabilidade, ao amor e à humildade no trato com os nossos irmãos diante dessas questões secundárias, porque nós vamos prestar contas, inclusive das decisões que tomamos sobre as questões secundárias. A quem? Ao nosso Senhor, ao único juiz, que há de nos dar presentes naquela ocasião oportuna ali. Então, Paulo não está apenas oferecendo um argumento lógico aqui, ele está nos conduzindo a um estilo de vida moldado pela graça. E é exatamente aqui que a mensagem chega ao seu ápice. Se Cristo é o Senhor, se Ele acolheu o nosso irmão, e se todos nós compareceremos diante dEle, então como nós devemos viver entre os membros da sua família? Com amor, com paciência, com temor. Esse é o caminho que glorifica a Deus e edifica a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, ao olharmos para a cruz, nós vemos o exemplo supremo de alguém que abriu mão dos seus direitos por amor aos outros. Jesus é o nosso exemplo. Com relação a essas questões cinzentas, talvez o que eu e você devemos fazer é imitar a conduta de Cristo. Ele abriu mão dos seus direitos por amor aos outros. Cristo não nos recebeu porque nós estávamos certos em tudo, mas porque Ele decidiu nos amar, apesar de tudo. Então, se o Senhor nos acolheu com graça, como poderíamos recusar acolher aquele por quem Ele morreu? Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Que não sejamos uma igreja marcada por disputas tolas, ou por julgamentos apressados, mas sim por relacionamentos transformados pela cruz. O Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, Ele é poderoso para transformar os nossos relacionamentos. Todo e qualquer relacionamento. Ele é poderoso. Que nossas opiniões jamais falem mais alto do que o amor. Que o nosso temor diante do tribunal de Cristo nos leve não ao orgulho, mas à humildade. Então é um convite para cada um de nós aqui. Examine o seu coração. Você tem julgado alguém com quem Cristo já se reconciliou? Você tem desprezado o irmão que Deus tem sustentado de pé? E Ele diz: eu vou mantê-lo de pé. Eu o comprei, eu o acolhi. Quem é você para desprezar quem eu comprei por um alto preço? Quem é você para julgar aquele em qual eu coloquei o Espírito Santo? Não somos juízes, precisamos sim discernir o pecado. Mais uma vez eu aperto nessa tecla. A igreja glorifica a Deus quando o amor é mais forte do que a nossa opinião. A igreja glorifica a Deus quando o amor, quando a obediência às Escrituras é mais forte do que a sua opinião. Que essa seja a nossa marca, uma comunidade que vive para o Senhor, que acolhe como Cristo acolheu, que anda em temor, aguardando o dia em que todos estaremos diante dEle. E até que Ele volte, até que esse dia chegue, que nós possamos ser esse instrumento de amor e de pacificação dentro da igreja, para que os de fora, ao olhar para cá, eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor,
é o Rei dos Reis. Quem és tu? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós temos tantas opiniões, nós pensamos tantas coisas sobre tudo, sobre todos, o tempo inteiro. O Senhor nos fez assim, com essa capacidade de pensar, com essa capacidade de discernir as coisas, mas o pecado afetou as nossas faculdades, e nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos instrua, nos corrija, nos molde à semelhança do caráter de Cristo, de modo que a gente não se conforme com este mundo, mas que a nossa mente seja transformada de fato, sejamos renovados. Então, Senhor, que esta igreja seja conhecida pelo amor que procede da Tua palavra, pelo amor que procede da não negociação daquilo que é inegociável. Ó Deus, nos ajude a olharmos uns para os outros, cheios de compaixão, cheios de misericórdia, dispostos a nos humilharmos, dispostos a nos quebrarmos, para que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso sem abrirmos mão do discernimento daquilo que Tu não abres mão. Tu és o único juiz. Nós não somos juízes sobre a vida de ninguém. Nos perdoe quando agimos assim. Nos ensine, Senhor, a sermos firmes, a não negociarmos a Tua palavra, a julgarmos com discernimento. Há esse julgamento que nós não podemos fugir, que tem a ver com discernir a Tua vontade, e ensinar, e instruir, e corrigir, e apontar para a verdade, que não venhamos a temer a homens, mas em obediência a Ti, apontar para a Tua palavra, fazendo tudo isso com humildade, com amor, sem nos colocarmos como juízes sobre a vida dos nossos irmãos, os desprezando. Ó Deus, coloca um freio na nossa língua, perdoa os pecados da língua nas nossas vidas, que cada um sonde o próprio coração, que o Senhor nos livre de nos colocarmos como juiz, porque a medida pela qual medimos o outro, nós seremos medidos, assim como o Senhor nos ensinou o Pai Nosso. Ó Deus, que sejamos revestidos então de misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos e também sobre a vida dos que perecem, que estão cegos, que estão mortos nos seus delitos e pecados. Como podemos esperar alguma coisa deles se estão cegos? Que possamos orar, clamar, proclamar o Teu Evangelho para esses. Ó Deus, não permita que a Tua igreja seja conivente com o pecado, na esfera que for. Nos livre dos pecados do desprezo e do julgamento. Por favor, cura a Tua igreja, restaura esta igreja, nesse sentido, eu te peço, conforme a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.